Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desta nossa 8ª reflexão a respeito da busca das verdadeiras alegrias é exatamente a alegria e o sofrimento. Há exatos 3 meses, fui ordenado diácono aqui nesta Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape e escolhi como lema para a minha consagração a Deus, para a minha entrega total a Deus, in Laetitia nulla dies sine cruce, que significa exatamente na alegria, nenhum dia sem cruz. Estes 2 valores, alegria e cruz, alegria e sofrimento, podem nos parecer muitas vezes valores opostos, valores que não combinam, não condizem um com o outro. Talvez porque, na maioria das vezes, a cruz, ela está associada sempre a 2 S's. Esses 2 S's são considerados como inimigos da alegria. O primeiro deles é o sofrimento e o segundo, o sacrifício. Na nossa concepção, na concepção de muitos de nós, essas 2 palavrinhas, sofrimento e sacrifício, jamais podem estar ligadas à alegria. E é exatamente isso que nós vamos refletir no dia de hoje, nestes momentos que antecedem a Santa Missa. Na próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, nós celebramos na igreja a festa da exaltação da Santa Cruz. E também para alguns, certamente, parecem contraditórias as afirmações que a igreja faz, as declarações de amor que a igreja faz à Santa Cruz no dia desta festa através da liturgia. Por exemplo, nós vamos dizer, salve ó cruz, única esperança. Ou também, adoramos Senhor vosso madeiro, por essa cruz que hoje veneramos, veio a alegria para o mundo inteiro. Ao olhar para a cruz, a igreja contempla com um olhar de uma pessoa apaixonada. O amor inefável, o amor eterno, o amor sem fim de Jesus pela sua humanidade. E também a sua entrega total a cada um de nós. Por você, por mim, Jesus morreu na cruz, Jesus se entregou à cruz. Esse talvez seja o maior ato de amor pela humanidade que alguém tenha praticado nos dias de hoje. Não conheço na história, nem bíblica, nem humana, uma entrega maior do que essa por amor à humanidade. Portanto, a cruz, ela sempre será fonte de eterna alegria. A cruz sempre será motivo da nossa alegria, pois nela está contida, foi realizada por Cristo a obra da nossa salvação. São João, na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 16, ele vai nos dizer: nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. São Paulo, apóstolo, na carta aos Gálatas, capítulo 2,
versículos 19 e 20, vai nos recordar: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus, na cruz, com os braços estendidos, com os braços abertos, significa o abraço amoroso de Deus, que envolve um abraço que protege, um abraço que salva, um abraço que move o nosso coração a amarmos todas as pessoas com amor sincero, amarmos a todas as pessoas com todas as nossas forças, com toda a nossa alma. É isso que nos inspira olhar para a cruz, olhar para Jesus de braços abertos. Deus nos abraça, Deus espera por cada um de nós nos braços abertos do Cristo na cruz. Mas só é possível compreender que a cruz do Senhor significa amor, significa nos pode trazer a alegria através de dois olhares: o olhar da fé e o olhar do amor. A gente pode conhecer, dentro da história do cristianismo, dentro da história da igreja, muitos e muitos cristãos que, tendo este duplo olhar da fé e do amor, souberam encontrar nas contrariedades, nas dificuldades da vida, motivos de se alegrar e motivos de servir ainda mais os irmãos e irmãs. Tantos cristãos que, diante do sofrimento, diante das provações, não se portaram de forma revoltada, não se portaram de forma raivosa, não ficaram desanimados, mas, pelo contrário, não foram nem um pouco descrentes, não se tornaram pessoas rígidas, mas apenas pessoas resignadas, pessoas conformadas, confortadas diante da dor que experimentávamos. Nós vamos encontrar tantas santas e santos de Deus que, diante dos sofrimentos, permaneceram serenos, permaneceram alegres, como o próprio Cristo, até o momento da sua entrega na cruz. Quem de nós, diante da dor, diante do sofrimento, diante dos erros de tantos homens e mulheres, pensaria em perdoar aqueles que lhe fazem o mal? Quem de nós teria essa atitude diante daqueles que nos fazem o mal? Perdoar, amar. E Jesus assim o fez na cruz. O cristão, diante do sofrimento, diante da dor, ele deve enfrentar tudo isso com paz, sem dramas, sem vitimizações. Nós somos chamados a viver sem complexos, sem se fazer de coitado, a cada uma das dificuldades que nós enfrentamos. De tal modo que, a partir dessas dificuldades oferecidas a Deus, a gente possa sempre encontrar amor, sempre encontrar ternura para tratar as outras pessoas. A nossa reação à dor e ao sofrimento deve ser sempre essa: quanto mais sofrermos, mais amarmos. Quanto mais formos incompreendidos, mais compreendermos os nossos irmãos e irmãs. E isso vai cada vez mais nos amadurecendo, vai nos tornando pessoas mais próximas ao Cristo. Quando nós temos fé em Deus, nós sabemos que nós somos muito amados por Ele, como vai dizer São Paulo na carta aos Efésios, lá no capítulo 5.
Quando nós olhamos, quando nós contemplamos a imagem do Cristo na cruz, nós podemos perceber uma coisa muito importante. O nosso Deus não é um Deus que está longe, que está distante, que nos olha lá das nuvens, que não participa da nossa história, da nossa vida, mas muito pelo contrário. Ele é um Deus que, preocupado com o nosso sofrimento, preocupado com as nossas dores, Ele vem ao nosso encontro, Ele se faz um de nós, Ele passa pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades, pela mesma vida que todos nós passamos, para nos mostrar que Ele é solidário, que Ele tem compaixão de nós, e por isso Ele pode se fazer um de nós. Como eu disse, o nosso Deus é aquele que compartilhou conosco de todas as nossas dores. Ele quis conhecer cada uma das dores que nós experimentamos. Ele provou cada uma delas. Isso deve ser mais do que suficiente, saber disso, e Cristo experimentou cada uma das nossas dores, inclusive a maior delas, que é a morte. Isso é suficiente para que a gente possa saber que Deus nos compreende, que Deus nos ouve, que Deus nos entende, que Deus está ao nosso lado em todos os momentos, que Ele me ama, que Ele me acompanha com carinho. E nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos de sofrimento, de dor, é o momento em que Ele está mais perto da gente, mais perto do que nunca, mais perto do que nos momentos em que tudo está bem, em que tudo está tranquilo. Nos momentos de dor, de sofrimento, Deus está mais perto de nós. Por isso é normal que nesses momentos, muitas vezes, a gente reze mais, a gente se volte mais para Deus, porque nós podemos sentir essa presença perto de nós. Isso porque Ele já passou por tudo isso, por amor de nós. Portanto, nos nossos momentos de dor, de sofrimento, nós podemos nos unir mais e mais a Ele, porque Ele está conosco. Nós podemos ver isso muito presente na vida dos discípulos de Jesus, que mesmo diante do mistério da cruz, diante da morte de Jesus, da decepção que eles enfrentavam naquele momento, como vai dizer São Pedro na sua primeira carta, os sofrimentos são a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, o qual se prova pelo fogo. E São Tiago também, na sua carta, vai dizer algo muito parecido. Meus irmãos, considerai como suprema alegria as provações de toda a ordem que vos assediam. E depois ele explicava a seguir. Dessas provações, o cristão sai amadurecido, aperfeiçoado. Em setembro do ano de 2002, portanto aí já se vão 21 anos, faleceu em Roma um cardeal vietnamita. Ele ficou muito famoso, ele ficou muito conhecido, François Xavier Van Thuan. Ele foi preso, ficou preso durante 13 anos pelo regime comunista no seu país. Ele foi despojado de tudo. Ele foi humanamente reduzido à miséria enquanto esteve na prisão. E pelos seus relatos, ele deixou relatos escritos muito belíssimos desses momentos em que ele viveu de profunda união com o Cristo. Ele escrevia assim: François, tu és ainda muito rico,
tens o amor de Cristo no teu coração. Nós podemos dizer que o cardeal Vantuan, inclusive ele está em processo de beatificação e canonização, foi uma alma que não foi encolhida pelo sofrimento, mas pelo contrário, através do sofrimento ele se abriu cada vez mais, ele se dilatou, como ele escreveu aqui, para fazer resplandecer o amor que vem de Deus. Devemos amar a todos, sem excluir ninguém. Fiel a essa convicção, ele deu-se de tal modo a ajudar, a ensinar, a animar os seus carcereiros. Até que um dia, um desses guardas, um desses carcereiros, perguntou a ele. Eu trago aqui um trecho desse diálogo que ele mesmo deixou anotado nas suas memórias. O Senhor nos ama verdadeiramente? E ele respondeu, sim, eu os amo sinceramente. Mas nós o tivemos preso durante tantos anos, sem julgá-lo, sem condená-lo, e o Senhor ainda nos ama? É impossível, isso não é verdade. Ele responde, estive muitos anos com vocês, você viu que isso é verdade. Quando for libertado, não vai mandar os seus fiéis incendiar as nossas casas e matar as nossas famílias? Não. Mesmo que você queira matar-me, eu o amo. Mas por quê? Porque Jesus me ensinou a amar a todos, mesmo aos inimigos. Se eu não o fizer, não sou digno de ser chamado cristão. A resposta daquele carcereiro foi, é muito bonito, mas difícil de compreender. A lógica da cruz, a lógica do amor de Deus, sem limites, pela nossa humanidade, muitas e muitas vezes não cabe na nossa lógica, no nosso raciocínio, na nossa vã filosofia, na nossa vã teologia. Na maioria das vezes a gente é incapaz de compreender, pelo nosso olhar humano, o que significa o amor de Deus. É somente pelos olhos da fé que nós vamos compreender tudo isso. 3 meses antes de seu falecimento, São José Maria fazia uma oração diante do sacrário e olhava um pouco para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. E ele dizia assim, um olhar para trás, um panorama imenso, tantas dores, tantas alegrias. E agora, tudo alegrias, porque temos a experiência de que as dores, de que a dor é o martelar do artista, que quer fazer de cada um, dessa massa informe que nós somos, um crucifixo, o outro Cristo que temos de ser. O nosso sofrimento, a nossa dor, que na maioria das vezes nós não somos capazes de compreender, de entender, ela nos modela. Ela é capaz de nos assemelhar a Cristo. Ela é capaz de fazer de nós outros Cristos, que é o que cada batizado, é o que cada cristão deve ser. Essa é a maravilha da fé
que nós vivemos, que nós temos, sempre impregnada, sempre embebida do amor. Ela é capaz de nos levar sempre a manter a alegria, o otimismo diante da dor, diante dos sofrimentos. E é ela que nos capacita a dar aos outros, apesar das contrariedades, sempre o que há de melhor em nós. Portanto, pedimos que o Senhor nos dê esta graça, que o Senhor sempre nos ajude. Amém.